tudo bem? Na aula de hoje eu vou falar um pouquinho sobre os conceitos trigonométricos básicos, né? Como, por exemplo, os ângulos e os radianos. Os ângulos e os radianos, tá? São unidades de medidas que medem os arcos, né? A medida que nós podemos usar para estar medindo, né, os ângulos. Então, vamos lá. Nós conhecemos, por exemplo, aqui, o ângulo de 90 graus, né? 90 graus. Este mesmo ângulo de 90 graus pode ser também medido em outra unidade de medida chamada radiano. Em radiano, um ângulo de 90 graus vai valer a medida π sobre 2, tá bom? A medida em radiano, ela leva em consideração um círculo de raio igual a 1, né? Sendo o círculo de raio igual a 1, o comprimento desta circunferência vai ser quanto? Né? 2π vezes o raio. Se o raio é igual a 1, então o comprimento da circunferência passa a ser 2 vezes o π vezes 1. Qualquer número vezes 1 é ele mesmo. Então, o comprimento da circunferência passa a ser 2π, né? Que seria este comprimento em rosa aqui, né? Toda a volta dessa circunferência passaria a ser 2π. Sendo a volta inteira 2π, né? Se eu considerar apenas meia volta, eu vou ter metade de 2π, que seria π, não é verdade? Se eu considerar, por exemplo, aqui, ó, 1/4 desta volta, vamos considerar aqui 1/4 desta volta. 1/4 desta volta me daria o ângulo de 90 graus. Metade, 1/4 da volta, seria 2π dividido por 4, que me resulta em 1 sobre 2, usando a simplificação por 2. Nos dois, tanto no numerador quanto no denominador da fração, eu obtenho meio π, tá bom? Então, por isso que em radianos, a medida 90 graus vale π sobre 2. Essa medida ela é muito importante quando nós queremos obter, como por exemplo aqui, medidas de arcos, né? Medidas de arcos. E na matemática, nós usamos uma fórmula para obter essas medidas dos arcos, que é essa aqui em cima, né? A medida do arco, em laranja, vocês estão vendo aqui, ela é igual ao ângulo formado aqui dentro, só que este ângulo tem que estar obrigatoriamente em radianos, não pode estar em graus, tá? Vezes o raio R deste círculo, tá bom? Como na matemática, muitas das vezes a teoria ela é mais difícil de compreender, nós vamos entender um pouquinho melhor este conceito através de um exemplo prático a seguir, tá bom? Circunferência trigonométrica. Então, igual eu falei para vocês, o círculo trigonométrico ele é a circunferência orientada de centro na origem dos sistemas de coordenadas ortogonais, né? Y, x, ele fica aqui no centro, cujo raio é igual a 1, raio vai ser igual a 1, na qual o sentido positivo, então se eu começar a traçar ângulos no sentido positivo, esses ângulos serão positivos. Por exemplo, aqui, ó, ângulo de 90 graus, ângulo de π sobre 2, ângulo de 180,
ângulo de 270 em radianos, π e 3π sobre 2, tá bom? Quando eu traço esses ângulos no sentido negativo, no sentido horário, né? Se eu traçar os ângulos a partir desse momento aqui, ó, eu vou obter, por exemplo, aqui 90 graus negativo. Se eu começar a traçar no sentido anti-horário, eu vou ter menos π sobre 2, né, negativo, radianos. Então, esse é um conceito da circunferência trigonométrica, tá bom? Então, vamos aos nossos exemplos, aos nossos exercícios, porque é assim que a gente aprende matemática, com exercício. Não só ficar aqui falando teoria, acho que é mais fácil eu explicar para vocês aí através de exercício, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. O primeiro exercício que a gente vai fazer, eu vou ler aqui para vocês. Determine a medida em radianos de um arco, né? Então, vamos desenhar aqui um círculo, certo? Esse círculo, ele vai ter a seguinte anotação. Ele vai ser um arco de 20 centímetros. Então, vamos supor aqui, ó, 20 centímetros. Raio igual a 8. Então, o raio é igual a 8 aqui, ó. Raio igual a 8. Vou imaginar aqui mais ou menos. Raio igual a 8. Ele quer saber, nesse exercício, qual foi este ângulo formado aqui, ó, em radianos. Então, a fórmula é L, que é o comprimento formado, é igual o ângulo em radianos vezes o raio. Se o raio, dado aqui no exercício, é igual a 8, o comprimento é igual a 20 centímetros, então nós temos que descobrir o ângulo. Está multiplicando desse lado. Se eu quero isolar a variável, eu passo 8 para o outro lado dividindo. Então, nós concluímos que o ângulo é igual a 20 sobre 8, né? Simplificando a fração, nós obteremos a seguinte medida. Dividindo por 4, dividindo por 4. Eu vou obter 5 sobre 2. 5 dividido por 2, 2,5 radianos. Então, a medida deste ângulo aqui em radianos seria 2,5 radianos. Sempre a unidade em radianos, tá bom? Ela tem que ser colocada indicando rádio no final. Se fosse graus, eu colocaria graus. Então, bem simples esse exercício. Aplicação da fórmula de forma direta. Coloca o raio, coloca o comprimento do ângulo, descobre esse ângulo, cuidado, em radiano, tá bom? Outro exercício aqui, ó. Escreva no caderno a expressão geral dos arcos congruentes a 60 graus, tá? O que seria esses arcos congruentes? O que seria este conceito, né? Vamos pegar aqui, ó, mais um círculo na tela. O ângulo de 60 graus, ele fica situado mais ou menos aqui, ó. Mais ou menos aqui. Aqui é o ângulo de 60 graus. Tá? Então, se eu começar a fazer correr o círculo, a circunferência trigonométrica, uma volta, 60 graus. Se eu der uma volta, vou dar uma volta completa, tá bom? Cheguei aqui no 360 graus. E continuar a volta até chegar no 60 novamente, eu vou obter um ângulo, né, um arco congruente a 60, só que outra medida, óbvio, que seria 360 graus mais os 60 que eu obtenho aqui, né? 6 com 6, 12, vai 420 graus. Então, a cada volta de 360 graus que eu vou dando, eu vou incrementando 300 e 360 graus, né? Então, vamos lá, ó.
Se eu pegar aqui, ó, 60 mais 360, 420, outra volta, 780, 1140, 1500 graus, tá? Então, essas medidas, elas são congruentes a 60 graus, só que ela fica dando volta, dando volta, dando volta. Daí, na matemática, o pessoal inventou, né, a expressão geral desses arcos que ficam repetindo a volta, que seria a seguinte expressão geral. Seria que este ângulo, né, alfa, que fica se repetindo, seria, né, o ângulo primitivo, ou a primeira determinação, que é 60, mais uma constante k, que é igual ao número de voltas, vezes, no caso aqui, 360 graus, porque a unidade está em graus, né, com uma observação, com o k, tá, pertencente aos números inteiros, números negativos e números positivos. Então, essa é a resposta da letra A. Letra B, a mesma coisa, só que a unidade vai estar em radiano. Então, a expressão geral seria que esse ângulo vai ser a primeira determinação, 5π sobre 4, mais o k vezes 2π agora, porque a cada volta em radiano eu obtenho 2π, novamente com k pertencente aos inteiros, porque a volta ela é uma volta completa, não é meia volta, então tem que ser 1, 2, 3, 4, 5, ou menos 1, menos 2, considerando o sentido anti-horário, tá bom? Vamos agora fazer aqui dois exemplos, né, no 9, que seria a expressão geral em radianos, tá, dos arcos de extremidades nos pontos indicados, considerando a origem em A. Então, vamos lá. Só que observa aqui, ó, que ele quer em radiano, tá bom? Como ele quer em radiano, a expressão que eu vou ter que ter vai ser o ângulo em radiano mais o K vezes 2π, lembrando, com K pertencente aos números inteiros, tá bom? Tranquilo. A de baixo é a mesma coisa. O ângulo igual ângulo em radiano mais o K vezes os 2π com a volta pertencente aos inteiros, porque as voltas têm que ser completas, positivas ou negativas. Não existe meia volta aqui na forma. Só que o ângulo não está em radiano, ele está em graus. Então, nós temos que fazer uma conversão. Para fazer a conversão, nós usamos a regra de 3. Nessa regra de 3, eu vou colocar aqui, ó, π, que vai valer 180 graus. Essa é a minha base. E aqui eu vou colocar o ângulo que eu quero converter, 120 graus. E qual que é a medida em radianos? X. Né? Regra de 3, a gente tem que lembrar que toda regra de 3 nós multiplicamos em cruz, principalmente quando as proporções são diretamente proporcionais, tá? Então aqui eu vou obter, ó, vou fazer aqui, ó, π vezes 120 graus é igual a x vezes 180 graus. 180 aqui desse lado está multiplicando, passa para cá dividindo. Então vai ficar, ó, 120 vezes o π dividido por 180 graus é o valor do x, né? Simplificação, a gente corta o zero com o zero, pode fazer isso na matemática, e divide tanto a parte de cima quanto a parte de baixo. A gente pode simplificar essa fração dividindo aqui por 3, né? Coloquei 4 errado aqui, ó, dividido por 3. 12 divide 3, certo? Não vou simplificar aqui, ó, mais avançado. Vou simplificar por 6, tá? Vou simplificar por 6, vou simplificar por 6. 12 divide 6, eu obtenho 2.
18 divide 6, eu obtenho 3. Tá bom? Então, nesse exemplo aqui, o valor em radianos seria 2π sobre 3, né? Então, vamos fazer aqui a fórmula, ó. 2π sobre 3, que foi o valor em radianos. Por que em radianos? Porque o exercício pedia a expressão em radianos, não em graus. Então, eu quero 2π sobre 3, mais K, que é as voltas, vezes 2π, que indica o valor em radiano de cada volta, tá bom? Então, era bem simples esse exercício, era só fazer uma conversão de unidade. 2π sobre 3. Agora eu vou pegar aqui, ó, o ângulo negativo, né? O ângulo de 60 graus negativo. Então, qual que vai ser a conversão em negativo? Novamente, a regra de 3, tá bom? Então, ó, fazer a regra de 3 aqui, ó, π é igual a 180 graus, menos 60 é igual a x. Multiplicamos em cruz, vai ficar x vezes 180 graus é igual a π vezes 60, bom? Eu obtenho aqui também, né, que x é igual, passa os 180 graus para o outro lado da equação, dividindo π vezes 60 dividido por 180. Simplifico dividindo aqui, ó, corta o zero, pode fazer isso. Vamos dividir por 6, tanto em cima quanto embaixo. 6 divide 6, 1. 18 divide 6, 3. Π. E o sinal negativo, porque aqui, ó, o ângulo, ele é negativo. Não podemos esquecer do sinal negativo. Então, a resposta seria menos 1 sobre 3 π. Tá bom? Deixa eu só circular aqui as respostas. Tá bom? Então, aqui, ó, respostas da questão A. Vou fazer aqui, ó, vou circular a resposta da questão A. Em rosa para vocês aqui. Questão C, né? Beleza? E aqui, ó, a resposta da questão D. Então, essas são as expressões gerais em radianos desses ângulos, expressões gerais, tá bom? Vamos fazer outro exercício. Vamos praticar outra teoria aqui, ó. Tudo envolvendo os conceitos trigonométricos básicos, ângulos e radianos e circunferência trigonométrica. Encontre a primeira determinação, ou seja, o menor valor não negativo, congruo ao ângulo D. Então, vai pegar primeiro, no exemplo A, o ângulo de 780 graus. Eu quero a primeira determinação, que seria o ângulo antes de eu dar aquelas quantidades de voltas lá, né, que é o K. Então, qual que seria este ângulo primitivo? Que esse ângulo primitivo, essa primeira determinação, ela tem que se encontrar ali entre 0 e 360 graus. Passou dessa medida de 0 e 360 graus, já não é a primeira determinação, já começou a dar voltas, né? Para fazer isso, como que a gente faz? Regrinha, vamos lá. A gente vai pegar o ângulo que nós estamos medindo e dividir por 360 graus, porque é a volta, né, completa. Dividindo aqui, né, eu posso fazer o seguinte, ó. Vou dividir aqui, vai dar por 2, né? 2 vezes 0, 0. 2 vezes 6, 12. Vai 1. 2 vezes 3, 6, 7. 720. Subtraindo, ó, sobra 60 graus. Então, olha que interessante a matemática. Esse 60 graus que sobrou, né, ele vai ser a minha primeira determinação. Esse 2 aqui, que ele vai significar? As voltas. Então, ó,
Vamos analisar aqui, ó. Eu tenho o círculo, certo? Aqui o círculo. Comecei a dar a volta nele, ó. Primeira determinação, eu estava em 60 graus. Aí dei uma volta. Cheguei aqui, ó, em 420 graus. Continuei dando outra volta, adicionei mais 360 graus. Então vamos lá, dei uma volta, das voltas aqui, ó. Dei uma volta, dei duas voltas. Vou fazer de laranja então, a primeira volta, vou fazer bonito aqui, ó. Então a primeira volta, vou fazer ela em laranja. Continuei aqui, parei aqui. Quando eu parar aqui na primeira volta, eu tenho a medida de 420 graus. Se eu continuar dando essa volta, eu vou ter outra medida aqui, ó, que é 360, usar a calculadora aqui, ó. 360 mais 60 mais 360, 780. Então aqui, ó, na segunda volta, o ângulo foi para 780, que é essa medida aqui. Bom, então aqui, ó, qual que é a determinação? A primeira determinação do exercício A, 60 graus. É aqui que partiu, o ângulo foi girando, foi acrescentando 360 graus a cada volta. Questão B. 7π sobre 2 em radianos. Nossa, radianos, né? Como que a gente vai fazer essa conta aqui agora? A regrinha em radiano é um pouquinho diferente, ó. 15π sobre 2. Não tem como a gente dividir aqui, tá certo? Então a questão B é outro método. Então vai ser, ó, 15π sobre 2. E eu quero encontrar a primeira determinação. Essa primeira determinação, ela tem que estar em radianos, em 0 radianos, até no máximo 2π radianos. Então, essa primeira determinação tem que estar nessa medida aqui. 15π sobre 2 vai dar mais ou menos 7π radianos. Está muito acima, tá? Então, como que eu faço? Ó? Eu vou fazer a regrinha assim, ó. 15π sobre 2. Aí eu vou subtraindo aqui. Eu vou subtraindo 2π, tá bom? Então vai dar quanto aqui, ó? Vamos fazer a conta, certo? Vamos lá. Eu não posso, em fração, subtrair, né, quando o denominador é diferente, ó. Aqui é 1 embaixo e aqui é 2. Eu não posso fazer aqui direto e vai dar 13π sobre 2, não pode. Tem que fazer o seguinte, ó. Conservo o primeiro. O segundo, eu vou transformar ele na base 2. Então, o 1, eu multipliquei por quanto para chegar em 2? Multipliquei por 2. Então, em cima aqui, ó, eu tenho que multiplicar por 2 também. Então, ó, 2 vezes 2, 4π. Tá na matemática, subtração de fração só quando o denominador é igual, tá? Então, vamos lá, ó. Agora eu posso, mantenho o denominador, tá? 15 menos 4 vai dar 11. 11π sobre 2. 11π sobre 2 vai dar mais ou menos 10 alguma coisinha, tá? Então, também está muito acima, vai dar 5π e alguma coisa, né? Número quebrado. Então, também é maior que 2π. 5 é maior que 2π. Então, subtrai de novo. Você vai continuar subtraindo aqui, ó. Então, novamente, vou subtrair aqui. 11π sobre 2. Vou subtrair 2π. Subtraindo, então, de novo, 11π sobre 2 menos 4π sobre 2. Porque eu tenho que aqui a base é 1, igual eu fiz lá em cima. 11 menos 4 vai dar 7π sobre 2. 7 ainda é maior do que 2. 7 dividido por 2 vai dar 3,5. Maior que 2π ainda. Então, continua. 7π sobre 2 menos 2π.
vai dar, de novo, não pode fazer direto. Tem que transformar o denominador igual, né? Então, agora sim, deu 3π sobre 2. 3π sobre 2 é 1,5 π, que vai estar dentro ali da medida da primeira determinação, que é de 0 a 2. Então, a primeira determinação aqui, ó, vai ser quem? Quem eu descobri agora ali embaixo. 3π sobre 2 em radianos, tá certo? Então, para descobrir a determinação em radiano, ela é um pouco mais difícil, porque nós temos que lembrar a fração e nós temos que tirar menos π sobre 2π, menos 2π, menos 2π, até obter aqui um valor de 0 a 2π. Tá? É um pouquinho mais complicado esse processo e não é tão fácil da gente lembrar. Vamos fazer agora um exercício para fechar nossa aula, está bem comprida hoje. Ao projetar prédios muito altos, os engenheiros devem ter em mente o movimento de oscilação, que é típico de estruturas de arranha-céus. Se o ponto mais alto de um edifício é 700 metros, então 400 metros, né? Então tem um edifício aqui, ó, que o ponto mais alto dele, vamos considerar que esse ponto mais alto seja o raio. O raio é igual a 400. Aqui raio que é esse? Considerando, né, o raio, vamos considerar aqui, ó, uma circunferência. E esse edifício está aqui, ó. E o raio seria 400 metros. Descreve um arco de meio grau, né? Então, o ponto mais alto dele, ele vai ter uma medida ali, ó, de bem pequenininha aqui, ó. Quase que a gente não consegue determinar ela. De meio grau. A medida do arco descrito por este ponto em metros é. Tá, então vamos tentar desenhar novamente aqui, ó. Vamos pensar aqui novamente, ó. Esse é um exercício visual. Ele quer saber a medida do arco, né? Então, o ponto mais alto do edifício, ó, é 400 metros. Ponto mais alto. Ele descreve um arco de meio grau. É um arco mais minúsculo, mas bem pequenininho, ó. Bem pequenininho aqui, ó. Esse arco aqui embaixo, que eu tô pintando aqui, ó, ele é meio grau. E ele quer saber nesse exercício qual que é o arco aqui, ó. Qual que é o arco desse meio grau? Nossa, um arco tão pequenininho. Se eu tô falando de arco, tô falando de arco L, tô falando de graus e tô falando do raio, que no caso aqui eu posso considerar 400 metros, é a fórmula que a gente viu lá no começo da aula, que a gente pode aplicar aqui, né? Só tem um problema nessa fórmula, aqui ó, tá em graus, e aqui não pode, tem que ser em radianos. Então, ó, esse comprimento que eu quero vai ser igual a 400 metros, que é o raio. Mas por que o raio? Você considera a Terra aqui no centro, esse edifício vai formar um arco aqui com a Terra, né? Ele forma um arco aqui com a Terra. Então, por isso que é o raio, considerando como referência a Terra. Então, ó, quanto que eu vou pegar em radianos de meio grau? Regra de 3. Então, regra de 3. Eu sei que π é igual a 180 graus. Meio grau é igual ao x que eu quero descobrir. Multiplique em cruz, eu vou obter x vezes 180 graus é igual a π vezes meio. Tá? Passa o 180 dividindo, x é igual a 1 sobre 2.
vezes 180. Então, aqui vai dar 1 sobre π, né? Não esquece do π, vezes 360 graus. Então, 1 sobre 360 graus, não, π radianos. Que é o meu meio grau em radianos. Essa é a medida, meio grau em radianos. Fazendo aqui a multiplicação, porque aqui na resposta não tem, né? Aqui no vestibular eu não tenho. Então tem que descobrir aqui, fazer uma simplificação. Tem que pegar aqui o comprimento, vai ser igual 1 sobre 360 vezes 400, né? Π. Não tem aqui na minha resposta. Então o que eu vou fazer aqui, ó? Vou dividir, cortar o zero aqui, cortar o zero aqui. 40 sobre 30. 40 sobre 30, nós podemos dividir por 2. Vai dar 20 π sobre 18. Tem na resposta? Ainda não. Dividir por 2 de novo. 10 π sobre 9. Tem na resposta? Tem. Então, ó, 10 π sobre 9. Então, esse vai ser o arco que o prédio vai oscilar ali em cima, né? Que ele vai ficar fazendo essa oscilação aqui em cima. Essa oscilação ali em cima, ó, minha mão aqui oscilando. Esse meio grau é que o prédio oscila, certo? Que é o comprimento do arco em radianos. O comprimento do arco só pode ser determinado em radianos. Em graus não dá certo. Então, nesse exercício aqui, ó, nós tínhamos duas teorias. Fazer a conversão e depois aplicar o conceito de comprimento de arco. Comprimento de arco, quando eu falo assim, ó, a medida do arco, toda vez que falar no exercício, que pedir no exercício, medida do arco, é essa fórmula aqui, ó, em radianos. Então, a partir dessa fórmula que eu descobri, o ângulo era meio grau, transformei ele em radianos, e o raio era 400, por quê? É a medida do prédio, 400 metros, o raio, considerando o centro do prédio, a Terra. Desculpa, é o nível ali da Terra. Então, 0 até 400, o raio, tá bom? Pessoal, a aula ficou um pouco grande hoje, porque era muito conceito, tá certo? E espero que vocês tenham gostado. Fica o meu grande abraço aí pra galerinha do Bahia, tá bom? Do segundo Linguagens. Valeu, pessoal, um grande abraço aí.